Salve, salve, gurizada ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. E o Grêmio, hein, cara? O Grêmio estreou na Libertadores da América com derrota para o Strongest. Era só a altitude, era só um acidente de percurso. O Grêmio tomou fumo nessa terça-feira diante do Atipato dentro da arena e complica a sua classificação para a segunda fase da competição. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos então, gurizada, vamos falar sobre o tricolor na Copa Libertadores da América. O Grêmio pegou um grupo difícil, tá? Um grupo com o Atipato, com o Strongest e principalmente com o Estudiantes de La Plata. O Renato Portaluppi, após a partida contra o Strongest, disse que a decisão dele de colocar reservas na altitude era porque o time tinha uma decisão contra o Juventude no meio, entre as primeira e segunda rodada da Copa Libertadores da América. Mas a gente sabe que desafiar a Copa Libertadores da América na primeira fase costuma custar bastante caro. O próprio Renato, o próprio Grêmio já teve esse exemplo quando no duelo da fase preliminar contra o Independente Del Valle, o time acabou sendo eliminado e indo para a Sul-Americana e depois acabou nem até indo muito adiante na Copa Sul-Americana. Então, não dá para desafiar a Copa Libertadores da América nas suas primeiras rodadas. Justamente porque é aonde se define se o time vai continuar para a segunda fase, por óbvio, ou se vai ir para a Copa Sul-Americana. Qual é a prioridade do Grêmio? O Renato está dando a entender que, a princípio, a prioridade era as competições caseiras e não a Copa Libertadores da América. Mesmo que o Grêmio tenha comemorado o título do Campeonato Gaúcho no último sábado, era preciso ter respeito com a Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores da América costuma ser muito cruel nessa primeira fase. E o grupo do Grêmio, você olha assim, o Atipato, o Strongest, o Estudiantes, o Estudiantes a gente vai se acertar porque aí é da mesma grandeza. Não, não é. E teve muito comentarista falando a respeito disso. Teve muito comentarista dizendo que depois se vê o que vai fazer no campeonato, na Copa Libertadores da América, vamos ver primeiro o Campeonato Gaúcho. Não, não é assim. E tá provado isso. Muita gente menosprezou o Strongest porque só joga na altitude. Já passou disso, né? Tem alguns times que só jogam na altitude. Aí eu vou te citar dois exemplos. O Nacional de Potosí está jogando a Copa Sul-Americana, o Always Red também está jogando a Sul-Americana. Esses dois times realmente só jogam na altitude. Os times de La Paz, como no caso o Strongest e também o Bolívar, esses times eles já superaram essa barreira. Por exemplo, né, o time do Bolívar, ele pertence ao Grupo City. Então tem investimento, já tem jogadores estrangeiros jogando no time do Bolívar, já teve aí técnico espanhol, teve também o Antônio Carlos Zago como técnico, enfim, eles já superaram essa barreira de ser time somente de altitude. Não é o caso do Nacional de Potosí, também o caso do Always Red, que esses times só jogam na altitude. Apesar de que o Always Red vendeu muito caro a classificação diante do Nacional, né? O Nacional precisou suar bastante para conseguir eliminar o time do Always Red. Mas o ponto que eu queria chegar é que, às vezes, né, a gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente acha que a gente tem na capital Barcelona e Real Madrid. Ou Barcelona e Manchester City, ou Real Madrid e Manchester City, né, que são os times agora do momento, né? E na realidade não, precisa ter respeito com o adversário. Precisava ter respeito com o Strongest lá no Morro. Por mais que por vezes é um jogo de derrota, mas precisa ter respeito com o adversário, precisa ter respeito com a primeira fase da Libertadores da América. E assim como o Grêmio entrou no jogo da Arena contra o Atipato, também achando que as coisas já estavam resolvidas, e não estavam resolvidas. E deu para ver que a situação do Grêmio ela ficou bastante complicada. Não pelo jogo do Grêmio contra o Atipato, mas pelo que o Strongest fez no jogo contra o Estudiantes. O Strongest sai na frente, tem a possibilidade de fazer o segundo, não faz. O Estudiantes
pena muito para conseguir fazer a virada, faz a virada porque é um time que tem mais qualidade que o Strongest, mas o Strongest não é tão somente a altitude, ele é um time que tem uma identidade para jogar fora de casa, por mais que o grande trunfo deles, o 12º jogador, o craque deles, seja a altitude. O Grêmio já tomou fumo lá, né, contra a equipe do Strongest. O Grêmio perde em casa contra o Huachipato. O Grêmio vai ter que buscar a vitória agora contra o Estudiantes na Argentina. A gente sabe como é jogar na Argentina e como é jogar contra o Estudiantes lá em La Plata. E o Grêmio vai ter que buscar também resultado contra o Huachipato lá no Chile. Então agora o Grêmio tem seus jogos de Libertadores erro zero. Já se passaram 2 rodadas e nenhum ponto. E o saldo? O saldo está -4 de saldo. Então, além disso, né, o Grêmio vai ter que tirar a diferença no confronto direto contra o Huachipato, vai ter que ganhar por 3 gols de diferença lá no Chile e vai ter que ganhar os 2 jogos do Estudiantes. E o primeiro jogo contra o Estudiantes é na Argentina. Então, a situação ficou bastante complicada. Por mais que o Renato tenha ido para a entrevista coletiva, tenha dito que ele faria tudo de novo, isso aí é um discurso externo, isso aí é um discurso da porta do vestiário para fora, por mais que tenha sido um desrespeito ao torcedor do Grêmio que foi na Arena ver um jogo de Copa, a estreia do Grêmio dentro de casa na Copa Libertadores da América. E o Grêmio se complica num grupo em que era para ser Estudiantes e Grêmio os 2 favoritos a garantirem a classificação, mas óbvio que tinha que dar uma olhada, tanto no Strongest, como também na equipe do Huachipato. O Huachipato não é nada demais, o Huachipato é uma equipe extremamente organizada. Eu acompanhei o jogo entre Estudiantes e o Huachipato é um time organizado, mas não tem nada demais. Aproveitou a fragilidade do Grêmio. Muito torcedor do Grêmio acabou se enganando com o título do Campeonato Gaúcho, dizendo que as coisas estavam resolvidas. O discurso do Renato induziu vários torcedores a acreditar que estava tudo resolvido. Lembra que ele disse que o Grêmio tinha muito a agregar em qualidade? Parece que as coisas não estão andando da maneira como o Renato planejou internamente. Mas claro que ele ainda vai precisar fazer alguns ajustes para esse time, que agora, além, né, de ter que lidar com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil que vai começar para o Grêmio, e vai ter que lidar com a pressão da classificação na Copa Libertadores da América. Então, a lição que fica é: não se menospreza a Copa Libertadores da América, não se menospreza competição internacional. Entra Vera. O Grêmio entrou desfocado, achando que a qualquer momento ia ganhar do Huachipato, e o campo mostrou que não é bem assim. Aliás, o Grêmio também teve enormes dificuldades contra o time do Juventude. E ficou tudo escancarado, ficou tudo explícito os problemas que o Grêmio tem ao longo desse ano de 2024. O Diego Costa foi uma grande contratação, muita gente estava desdenhando, mas ele dentro do campo acabou dando o resultado e está mostrando que ele é um grande artilheiro. Mas agora vai precisar dele na Copa Libertadores da América. Ontem já passou em branco. Precisa agora no jogo contra o Estudiantes, lá na Argentina, onde o bicho pega, ele dar a resposta dentro do campo. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!